Estamos em mais uma edição do programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação pela TV Destaque. Hoje, aceitando o convite da apresentadora Silmara Guerra, compartilho com ela essa edição. Muito obrigada pelo convite, doutora. Doutor Rogério, Julie. O Rogério não está presente por um bom motivo. Então, Julie, parabéns, que essa data que vocês estão comemorando repita-se por muitos anos. Doutora Silmara. Olá, Tatiana. Olá, telespectador da TV Destaque. Hoje nós trouxemos aqui para você uma pessoa muito especial para falar sobre educação no Brasil. É o doutor Alexandre Stolano. O doutor Alexandre Stolano é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. É doutor em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assumiu o cargo de reitor da Universidade Guarulhos no período de 2000 a 2004 e foi considerado o reitor mais jovem do Brasil nessa ocasião. É o atual CEO da Ageri Consultoria e Participações, responsável por analisar investimentos no setor de educação superior. E, em janeiro de 2001, reassumiu a reitoria da Universidade Guarulhos. É um prazer recebê-lo aqui, doutor Alexandre Stolano. Seja muito bem-vindo ao programa Direitos e Deveres. Obrigado, bom dia, Silmara, bom dia, Tatiana. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e com seus telespectadores. E só fazer uma pequena correção a você. Eu fui reitor de 2000 até 2004 e agora, em 2011, eu voltei a assumir a reitoria da universidade, em janeiro de 2011. Ok. Doutor Alexandre, diante desse currículo, a gente fica até envaidecido de estarmos aqui nesta oportunidade e até um pouco encabulado de efetuar algumas perguntas diante do que tem. Mas, então, partindo do ponto de vista histórico, quais os avanços mais significativos da educação no nosso país que o senhor pode estar ponderando para a gente? Tatiana, em todos os níveis de educação, eu acredito que a medição da efetividade da educação que vem sendo feita em todos os níveis, no nível de ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, é o que tem feito diferença nos últimos anos. Por que isso? Hoje nós temos diversos instrumentos que nos permitem avaliar a educação dentro do Brasil e compará-la com o que é feito fora do Brasil, né? Dentro do Brasil, nós temos a Prova Brasil, nós temos as provas que são feitas pelos governos estaduais, nós temos aí o Enem, que é feito especificamente para o ensino médio, e nós temos o ENAD, antigamente Exame Nacional de Cursos para o Ensino Superior, e hoje em dia ENAD. E nós temos o PISA, que é um exame internacional feito para os países da OCDE e que avalia as condições do ensino fundamental e um pouco do médio também. Então, hoje a gente pode comparar, medir a efetividade. Eu só consigo chegar a uma conclusão sobre a qualidade se eu consigo medir e comparar. Eu acredito que esse tenha sido o maior avanço da educação nos últimos anos. Doutor Alexandre Stolano, considerando assim, as três esferas de atuação do poder público, com a sua experiência no ensino superior, como é que o senhor avalia a educação no Brasil? Silmara, para que a gente possa avaliar a educação, como eu disse, a gente precisa comparar. E os nossos resultados não têm sido bons, nem em termos de comparação com os outros países da OCDE e nem internamente. Por quê? O Plano Nacional de Educação, que foi um instrumento criado pela primeira vez no ano de 2000, pressupunha algumas metas, né, alguns objetivos a serem alcançados. E nós não vimos alcançando esses objetivos, que era de melhoria contínua. Ou seja, isso impacta todo o ensino no Brasil, desde o ensino básico fundamental, médio, até o ensino superior. Mas mais do que isso, as atribuições constitucionais de responsabilidade sobre a educação no Brasil, ao meu ver, criam um efeito complicador para o processo. Por quê? Em tese, você tem os municípios responsáveis pela educação básica. Você tem os estados responsáveis pela educação, pelo ensino médio.
E você tem ou o governo federal ou, basicamente, o governo federal, vamos tratar em termos de responsabilidade, cuidando do ensino superior. Mas o que nós vemos hoje é que existe um entrelaçamento de oferta, mas não existem políticas claras, políticas sólidas, que sejam extremamente consolidadas e que permitam um avanço da educação. Eu diria que no ensino médio e no ensino superior, a gente avançou muito mais do que no ensino básico. Por quê? Somos mais de 5 mil municípios no país, somos mais de 5 mil prefeitos no país e que não necessariamente têm acesso às políticas, aos recursos que um grande município tem, que uma grande cidade tem, que uma grande região tem. Então, isso acaba impactando o que nos é mais importante, que é o ensino fundamental. E, neste momento, eu deixo de formar uma grande parcela da população. Eu começo a dar uma educação que muitas vezes falha para essas pessoas. E aí o que acontece? O ensino se torna pobre, o ensino se torna fraco, o ensino se torna desinteressante e eu tenho aí o ensino fundamental como ponto de conclusão de uma grande parte da população. As pessoas não vão para o ensino médio porque não conseguem acompanhar. Doutor Alexandre, fugindo um pouco até do que nós estamos, mas eu acho que seria interessante, então, nós até verificarmos. Isso seria, então, um prejuízo desse avanço, desse prejuízo, né, até daquela questão que a gente fala assim, da aprovação continuada, quer dizer, de não mais reter o aluno, ir aprovando, e isso acaba sendo um prejudicial nesta questão, já que o município é obrigado, torna-se público esse ensino, a princípio, né, uma obrigação do poder público, e aí, então, para poder prestar este serviço, ele fez essa aprovação continuada. E aí, então, né, até quando chega no nível das universidades, no ensino superior, ele tem que correr atrás, de fato, porque daí vai depender a formação profissional dele. Mas enquanto um ensino básico das matérias básicas, isso não seria um prejudicial? Tatiana, a ideia da progressão continuada ela é extremamente interessante, em tese. Por quê? Tenta tirar aquele componente desmotivacional do aluno ficar retido, atrasado, longe de seus colegas de onde começaram o curso e promove-o com aquela expectativa de que ele receberá um acompanhamento posterior que o permita recuperar aquilo que perdeu. O grande problema é que os sistemas de ensino não promovem essa possibilidade de recuperação. Simplesmente ficam no fato da progressão automática. Então, volto a dizer, a progressão automática, em tese, em filosofia, é bastante interessante. O grande problema é que ela deve vir acompanhada de mecanismos de reforço que permitam que o aluno possa recuperar-se ao longo dos próximos meses ou anos, depois da progressão automática. Não é isso que nós temos visto. Nós temos visto que o aluno acaba sendo promovido realmente automaticamente e nós temos analfabetos funcionais no 5º ano. Sim. Este é o grande problema hoje. O aluno chega sem pré-requisito algum na universidade. Aí nós temos uma dificuldade enorme. Quando chega, os que chegam na universidade, Silmara, ainda conseguiram superar algumas barreiras. O que me preocupa mais hoje é o gargalo do ensino médio. Hoje, né, algo que deveria ser básico para a população brasileira, que era ter pelo menos 12 anos de educação, que é terminar o ensino médio, o que a gente vê é grande parte da população nacional terminando na 7ª, no 8º ano, 9º ano, no máximo. Eu não sei se eu vou falar uma grande besteira, até desculpa, mas não seria, então, uma inversão de valores? Eu acho que já estão partindo do princípio, porque os pais já colocam as crianças para serem educadas na escola, no básico ali, quando vai com a tia, lá na creche, lá no EMEI, no início da educação. Então, já joga-se este valor de educação. Como eu não educo mais em casa, eu coloco para este professor. Por um outro lado, o Estado tem, neste ensino de progressão continuada, ele acaba, então, para você acompanhar os seus colegas, eu vou te encaminhando. E aí não acaba virando uma bola de neve? Doutor Stolano, vou deixar o senhor pensando, vou deixar também pensando os nossos telespectadores. Doutora Silmara. Bom, o nosso primeiro bloco,
chega ao final e lembrando a você, telespectador, que o nosso programa será reprisado sexta-feira às 7h30, aos sábados às 21h30 e aos domingos às 22 horas. E se você quiser ser nosso colaborador, envie um e-mail para direitosideveres@oabguarulhos.org.br ou ligue para 2468-8199. O programa Direitos e Deveres volta já.